Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha Bíblia para contar para você a terceira parte daquela história que eu vinha contando sobre a verdadeira Páscoa, que é Jesus. Vamos voltar um pouquinho. Quando Deus criou o mundo e todas as coisas, como diz em Gênesis, Deus fez o homem com suas próprias mãos e colocou o homem num lindo jardim. O homem desobedeceu a Deus, ele e a sua mulher, e eles foram retirados daquele jardim. Eles tinham comunhão com Deus, todo dia Deus vinha lá conversar com eles. Quando eles pecaram pela desobediência, eles ficaram afastados de Deus. E isso fez com que todas as pessoas que nascessem depois deles já nasciam afastadas de Deus, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas Deus, ele prometeu que enviaria um Salvador. Passou muito tempo, então veio o Senhor Jesus. Fez milagres, ajudou muitas pessoas, mas a finalidade do Senhor Jesus era morrer por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus novamente, todo aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. É como uma ponte que nos leva de volta até Deus. E que um dia iremos morar no céu com ele para sempre. Assim como ele teve aquela comunhão com Adão e Eva, Jesus veio para restabelecer esta comunhão, para que um dia nós possamos viver com Deus para sempre no céu. Hoje, o Senhor Jesus está no céu. Eu quis fazer adiantar um pouco esta história para você entender que todos nascem pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos. Mas o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para resolver o problema do pecado. Só que os discípulos não entenderam. Os discípulos acharam que Jesus ia ter um reino terreno, que Jesus ia ser um tipo de um líder político. Mas não é essa a verdade. Jesus, ele sempre falou que ele havia de morrer e que ele havia de ressuscitar. Os discípulos não tinham prestado atenção ainda, mas Jesus falou algumas vezes que ele ia morrer e ia ressuscitar. Bem, depois que Jesus apareceu para os discípulos após estar já ressuscitado, Jesus ficou com ele durante 40 dias, segundo diz lá no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. 40 dias. Então, Jesus ainda fez muitos milagres. Os pescadores não conseguiam pescar nada e Jesus disse, joga para aquele lado. E quando jogaram, vieram 153 peixes bem grandes na rede, e a rede não se rompeu. Esse foi apenas um dos milagres que Jesus fez nesses 40 dias em que esteve com os discípulos. Finalmente, Jesus os levou até um lugar, e neste lugar, Jesus, após dizer para eles, vocês são minhas testemunhas, agora vocês vão contar para as pessoas tudo o que vocês viram, tudo o que vocês ouviram, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E Jesus ainda falando, eles viram com os próprios olhos Jesus sendo levado ao céu, subindo assim, sendo levado ao céu. Nós não sabemos como que isso se deu, mas os discípulos viram. Subiram ao céu e acabou sumindo nas nuvens e foi para o céu, voltou para o Pai. Enquanto os discípulos ainda olhavam para cima, desceram os anjos e disseram, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Do mesmo jeito que vocês estão vendo que ele está subindo, ele vai voltar novamente. E esta é uma promessa de Deus. Acontece que tinha que se cumprir tudo aquilo que os profetas no Antigo Testamento falaram sobre Jesus. E se cumpriu. E esta promessa de que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar e todos os seus filhos, é uma promessa que também está na Bíblia. Como nós sabemos que ela vai se cumprir? Porque todas as promessas da Bíblia têm se cumprido ao longo da história da humanidade. E esta é mais uma promessa. Jesus é a nossa Páscoa, porque ele ofereceu uma vez por todas um sacrifício que tinha que ser oferecido todos os anos. Jesus ofereceu uma vez por todas, derramou seu sangue precioso, seu sangue limpo e puro, sem pecado. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 15, versículo 3. E ele foi para o céu, de onde voltará também para nos buscar. O que nós precisamos fazer, então?
reconhecer que nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus e depois procurar alguma igreja que seja séria, para nós aprendermos e conhecermos melhor Deus, conhecermos melhor Jesus e o plano da salvação para nós e testemunhar aos outros, como o anjo disse para os discípulos, como o anjo disse para as mulheres, como Jesus disse para os discípulos: agora vão e contem o que vocês viram e ouviram. E é isso que nós fazemos. Nós, filhos de Deus, contamos aquilo que nós temos visto e ouvido e aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus. Há muitas pessoas por aí que não são pessoas sérias, que parecem que levam as coisas de Deus na brincadeira, mas as coisas de Deus não são brincadeira. Deus é para ser levado a sério. Se você quer ouvir Deus falar, não precisa esperar que alguém fale chinês, japonês, árabe ou coreano. Você pode ler a Bíblia em voz alta. Lendo a Bíblia em voz alta, Deus vai estar falando com você. Você abre a sua Bíblia, que você tem em casa. Se você não tem, você pode procurar uma igreja e dizer: não tenho Bíblia. Eu tenho certeza que te arranjam uma Bíblia, mas eu creio que todas as pessoas têm uma Bíblia. Então você abre a sua Bíblia e lê. Você lendo em voz alta, Deus está falando com você. Não vai acreditar em pessoa que está falando, só porque está falando em outro idioma, é Deus que está falando. Há muita mentira por aí. Deus, ele quer falar com você no idioma que você entende. Para isso é a Bíblia, está disponível para nós. Eu quero finalizar então esse tempo cantando um louvor aqui com o meu ukulele. É um louvor bem fácil, bem curtinho. Opa! Vamos cantar então? Um dia lá na cruz por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com ele ao céu eu vou mais uma vez. Um dia lá na cruz por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com ele ao céu eu vou. Você que ouviu esses dois vídeos anteriores, está ouvindo esse vídeo agora? Se você tem o desejo de receber o Senhor Jesus no seu coração, você pode fazer essa oração comigo. Querido Deus, eu sei que sou pecador. A tua palavra diz que eu nasci pecador. Mas neste momento eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu sei que o Senhor Jesus morreu por mim. Eu sei que o Senhor Jesus está no céu agora e sei que Ele há de voltar para vir me buscar. E eu quero ir morar no céu com o Senhor. Me ajuda, Senhor, a viver para te agradar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma oração sincera é o que agrada mais a Deus. Você não precisa fazer orações muito mirabolantes e nem orações decoradas. Fala o que você está sentindo. Fala o que você tem dentro do seu coração. É isso que Deus quer ouvir. Deus os abençoe. Logo, logo eu estou de volta com outras histórias e com outras coisas para vocês. Um beijo grande, então, e feliz Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Deus os abençoe.